Fala pessoal, boa noite, chegando mais uma vez com o canal Diário da Física. No século XVIII, Benjamin Thompson, que foi um engenheiro americano exilado na Inglaterra, onde passou a se chamar Conde Rumford, ele realizou os primeiros experimentos convincentes sobre a natureza do calor. Esses experimentos foram continuados posteriormente no século XIX pelos seus sucessores Julius Robert von Mayer, James Prescott Joule e outros que vieram a corroborar com a teoria do calor. Benjamin Thompson, ele estava trabalhando numa oficina do Arsenal Militar de Munique e chamou a atenção dele o grau de aquecimento do canhão de bronze, dos canhões de bronze. Ele estava polindo, perfurando canhões, e chamou a atenção dele que os canhões de bronze se aqueciam muito facilmente durante o processo de perfuração. A temperatura ainda mais alta da água, acima do ponto de ebulição da água, das aparas metálicas removidas pela perfuração. Ou seja, ele notou o rápido aquecimento dos canhões e que a sua temperatura final, depois do processo de perfuração, era ainda maior. A partir dessas experiências e do conhecimento físico atual sobre energia térmica e calor, e também considerando a teoria do calor, a gente vai analisar algumas afirmações hoje para verificar e discutir se elas são verdadeiras ou falsas. Desde já eu já chamo vocês para escrever aqui nos comentários, dar a sua opinião, o que você acha, se a teoria do calor ela era fundamentada na época, e o que você acha a respeito de energia térmica, temperatura e calor hoje em dia com o conhecimento que se tem da física. Afirmativa 1, galera: se o trabalho físico pode ser convertido em calor, então o calor é também uma forma de energia mecânica? Vamos analisar. Na época em que se formulou a teoria do calor, achava-se que o calor e trabalho mecânico, energia mecânica, eram formas equivalentes da mesma energia, ou seja, eram a mesma energia exatamente, poderiam se transformar uma na outra. Hoje a gente sabe que calor não é uma forma de energia mecânica. Calor é apenas energia térmica. O calor apenas pode realizar trabalho mecânico se ele for conectado, ligado de alguma maneira por alguma engrenagem, alguma estrutura a uma peça mecânica, como a gente viu antes, que era o pistão, o êmbolo do cilindro. Desde que ele esteja colocado em caminho de contato com uma peça mecânica como pistão ou êmbolo, ou válvula, ou um eixo, ou qualquer tipo de mecanismo, ele não realiza trabalho mecânico. O calor, ele existe porque tem uma fonte com temperatura maior e uma fonte com temperatura menor. Um lugar que tem mais energia térmica que outro. O lugar que tem mais energia térmica vai passar a sua energia a mais para os pontos próximos, até chegar ao lugar que tem menos energia térmica. Como a gente viu, o calor, ele não é uma forma de energia mecânica. Ele apenas é uma energia em trânsito de um ponto com energia térmica mais alta para um ponto com energia térmica mais baixa. O calor, os seus efeitos, eles estão relacionados apenas ao nível microscópico e molecular. Trabalho mecânico é uma outra área, é um outro conceito. Como a gente viu, o calor ele só realiza trabalho mecânico de maneira indireta.
empurrando, né, pelo aquecimento das partículas em volta dele. As partículas recebem a energia térmica, aumentam a sua energia térmica e transferem essa energia para uma estrutura mecânica. Aí sim, indiretamente, o calor pode realizar trabalho, mas falar que calor e energia mecânica são a mesma coisa, galera, não são. Calor é energia em trânsito, energia mecânica é o que acontece quando um trabalho é realizado, quando um determinado movimento é realizado ao longo de certo deslocamento, né? São conceitos de trabalho e calor que são diferentes uma coisa da outra. Afirmativa 2. O calor é um fluido invisível chamado calórico. Desculpa, a afirmativa 1 é falsa, então. A afirmativa 2. O calor é um fluido invisível? O que vocês acham? Calor não é um fluido invisível, galera. Exatamente. O calor está relacionado a um tipo de energia em trânsito de um corpo ao outro, que decorre da diferença de temperaturas entre eles e que influencia seus valores de temperatura, alterando-os, de modo que ambos os corpos tenham a mesma temperatura ao final do processo. Só que o calor não é invisível. O calor é uma radiação considerada infravermelha. Ao olho nu, na realidade, é invisível. A olho nu é invisível, mas se nós utilizarmos equipamentos de visão noturna, por exemplo, que detectam ondas de radiação a nível de frequência de infravermelha, na faixa do espectro de radiação infravermelha, na faixa infravermelha, nós poderemos visualizar os efeitos dessa energia, do calor, passando de uma fonte com mais energia térmica para uma com menor. Nós podemos visualizar se estivermos usando equipamento de detecção infravermelha. Calor é radiação infravermelha. Ela se classifica no trecho, no intervalo do espectro eletromagnético, né? Na parte das radiações infravermelhas. Tudo bem, pessoal? Alternativa 3. O equivalente mecânico da caloria nos dá a taxa de conversão entre energia mecânica e calor. Bem, o equivalente mecânico da caloria é um conceito que serve para medir o quanto de trabalho, ou seja, de energia mecânica, produz o mesmo efeito sobre um sistema que uma determinada energia térmica ou calor, expresso em calorias. Uma determinada energia térmica ou calor, ela pode indiretamente causar transferir essa energia, e o outro sistema recebe essa energia na forma de energia mecânica, de energia de movimento, de trabalho, de movimento. Dessa forma, essa quantidade de energia térmica, ela tem um correspondente em energia mecânica, aí sim de movimento mesmo, que causa o mesmo efeito, a mesma quantidade de efeito, de trabalho, de movimento que aquela energia térmica causou. É por isso que se estabeleceu a taxa de conversão de energia mecânica para calor, ou de calor para energia mecânica. O equivalente mecânico da caloria nos dá a quantidade de energia mecânica que corresponde àquela caloria do ponto de vista de fazer o mesmo efeito ou o mesmo trabalho que aquela caloria causou. Então é verdade essa afirmação. Afirmação 4. Temperatura é a quantidade de calor existente em um corpo. O calor contribui para a variação de temperatura dos corpos. A afirmação 4 é falsa.
Não é verdade, por quê? Temperatura é uma grandeza macroscópica, ela mede a quantidade de energia cinética média de todas as partículas de um determinado sistema. É a média do movimento de todas as partículas de um determinado sistema. Aí ela pega em escala microscópica, transfere para a escala macroscópica e dá a temperatura. A temperatura, ela não ela não é a quantidade de calor, ela é a quantidade de energia cinética de movimento, né, de movimentação média sobre todas as partículas de um determinado material. O calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Ele contribui para alterar a temperatura dos corpos ao final. É assim. Só que a afirmação é falsa, porque a temperatura é a quantidade de energia cinética média de todas as partículas. O calor é a energia em trânsito, né, de um corpo para o outro. A afirmação 5. Aqui, quando o calor de um corpo aumenta, suas partículas se movem rapidamente e sua temperatura fica maior. Nós podemos falar que isso é verdade? Não, porque o calor de um corpo não aumenta. O que aumenta é a sua temperatura. O calor é apenas a energia que passa de um sistema com mais energia térmica para um sistema com menos energia térmica. Ao chegar no sistema com menos energia térmica, ele altera a temperatura dele, fazendo com que ela aumente, para que se estabeleça um equilíbrio, uma igualdade de temperaturas entre a primeira fonte e a segunda fonte. O que aumenta, o que altera é a sua temperatura. O calor de um corpo não aumenta, pessoal. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessas explicações, né? Eu trouxe nesse vídeo fotos desses personagens que contribuíram com os primeiros estudos sobre o calor: o Benjamin Thompson, o Conde de Rumford, o Julius Robert von Mayer, James Prescott Joule, vamos ouvir muito falar desse nome ainda, e outros cientistas que levaram a sério as experiências de calor, de energia térmica e semelhantes. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, cliquem em gostei, escrevam comentários. Se você tem uma explicação diferente ou da sua visão, escreva aqui embaixo. Boa sorte nos seus estudos. Até mais, valeu. Falou, galera!